Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje trataremos sobre as origens do totalitarismo e a tirania da maioria. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Totalitarismo é uma forma de governo autocrático onde existe a destituição do poder do povo e da separação do poder em legislativo, judiciário e executivo, onde os preconceitos da massa são usados como justificação para atrocidades, tendo sempre o símbolo de uma pessoa como centro ideológico e também mitificando como grande salvador da nação, onde até a própria história é alterada, juntamente da verdade, para justificar a perseguição de um grupo político ou social. Mas qual é a origem do totalitarismo? Segundo Hannah Arendt, a origem do totalitarismo, descrita no seu livro As Origens do Totalitarismo, vem de dois fatores essenciais, que são descritos durante a narrativa do livro. E eu separei eles aqui. Eu tirei e interpretei a narrativa do livro e são esses dois fatores essenciais que foram descritos. O primeiro são fatores sociais internos, que se dividem em preconceitos populacionais entre grupos diversos, que é o primeiro fator interno, e o segundo fator interno é um representante ou um grupo de representantes sem escrúpulos que utiliza da demagogia, ou seja, ele engana o povo a tentar justificar esses preconceitos e essas lutas internas diversas para que um grupo seja perseguido para justificar a destituição de direitos do próprio povo por um grupo específico que vai ganhar uma força popular de maioria no Estado para perseguir certas minorias, por uma série de fatores que muitas vezes são inventados como se fossem verdades ou pegam fatores reais e transformam eles numa coisa que seria uma coisa injusta. Fatores que são justos, são aceitos, mas eles são transformados por esses fatores serem usados por uma minoria específica, que vai ser perseguida internamente dentro de um Estado. Agora, temos segunda característica de um governo totalitário. São os fatores sociais externos. O primeiro deles é a queda dos Estados-nações, ou seja, uma crise política que destitui os Estados, a sua existência. E o segundo dentro desse fator? O segundo dentro desse fator é a ameaça de uma crise populacional iminente ou uma crise humanitária iminente, ou até mesmo uma crise já instalada no Estado. E o terceiro? Qual é o terceiro? Uma crise iminente, uma ameaça de uma crise iminente, se os Estados, do mundo, não ajudarem de forma humanitária aquele Estado que está em crise ou está com uma ameaça de crise, ele vai acabar por odiar os outros países e fortificar um nacionalismo doente, ou seja, aquele Estado vai se colocar como um Estado melhor do que todos os outros, porque na concepção dele, ele ajudaria um Estado em crise, mas os outros Estados não ajudaram ele, então todos os outros Estados são piores que ele. Mas isso é uma ferramenta que advém da demagogia de tal líderes ou grupos sem escrúpulos que vão colocar isso na cabeça da população para ela aceitar esse governo totalitário. Aí vemos a tirania da maioria, descrita pelo feminista a favor do sufrágio universal John Stuart Mill, que em suas teses descreveu uma coisa chamada tirania da maioria, que pode-se observar que até mesmo uma democracia pode se tornar um governo totalitário. Eu não vou colocar aqui o ano que ele escreveu isso, porque esses fatos são fatos que transcendem isso.
Ele diz que a tirania da maioria é quando um povo aceita uma tirania e aceita abdicar de seus direitos por um bem comum, entre aspas, que seria a perseguição de um povo que é uma minoria, ou seja, uma maioria persegue uma minoria. E nesse processo, ela acaba por abdicar de direitos e garantias fundamentais e até mesmo ameaça a dignidade da pessoa humana de uma minoria no Estado. Mas, como se percebe, temos a legitimidade da maioria. Ah, foi a maioria que escolheu isso. Não, isso não pode ocorrer. Então, como solucionar esse problema? Na nossa Constituição de 1988, ela vai justamente que isso quando cria as cláusulas pétreas. Essas cláusulas advêm do combate ao totalitarismo e da tirania da maioria e da queda do Estado. Ou seja, pode-se justificar, fundamentar a criação dessas cláusulas até mesmo no discurso de Hannah Arendt e de John Stuart Mill. Essas cláusulas pétreas estão descritas no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988. Aqui vai. Artigo 60 da Constituição Federal de 1988. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Ou seja, as cláusulas pétreas, elas impedem a abolição na Constituição desses preceitos fundamentais para existir uma sociedade livre, igualitária, solidária, fraterna, em paz e pacífica, e que vai ter o progresso. E também, além do progresso, ela vai ser justa, ela vai ser representada, ela vai ser representativa, ela vai ter cidadãos e cidadãs que participam da política de uma forma coesa e sensata. De uma forma coesa, sensata e solidária. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe, comente. Se inscreva nas redes sociais. E não se esqueça de apertar no sininho aqui embaixo para receber a notificação quando sair um vídeo novo, uma apresentação nova. Isso aí também. Muito obrigado.